Abandono afetivo pode gerar traumas incalculáveis, uma cicatriz imensa na vida de qualquer ser humano. Então fica comigo que hoje eu vou explicar como a legislação protege essas pessoas que são abandonadas afetivamente pelos seus pais. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões e vim hoje aqui abordar um tema bem delicado, a questão do abandono afetivo. Imagine uma situação concreta, Ana, uma criança. Todos os momentos ela aguarda ansiosamente pelo seu pai. Ela coloca o seu melhor vestido durante o fim de semana, esperando aquela presença que nunca chega, que nunca vem. Nos aniversários, ela sempre tem aquela esperança de que não, o pai vai participar, ele vai estar presente. Esse ano vai ser diferente, ele vai comparecer. Infelizmente, ela sopra a vela e o maior desejo no coração dela era que aquele pai se fizesse presente, se fizesse carinhoso, não sentisse esse desprezo que o pai dá para ela, esse abandono afetivo que ela sente em relação ao pai. Pois saiba que a legislação atual protege essa situação e inclusive condena os pais, pois isso é considerado não apenas uma falha moral, mas uma falha no seu dever de pai ou de mãe que não cumpre com sua responsabilidade de dar todo o apoio e toda a afetividade, carinho e acolhimento àquele filho. Afinal, sim, esse é um dever do pai e da mãe. Ambos têm essa responsabilidade e não vão se eximir por isso. Então, a legislação vem a proteger essas pessoas que se sentem com esse abandono afetivo, que se sentem rechaçadas, que se sentem desprezadas pelo pai e pela mãe. Afinal de contas, o afeto ele tem que ser, sim, espontâneo e natural, mas um pai e uma mãe têm o dever de propiciar isso a seu filho. Diante dessa história de Ana, pode ficar a dúvida o que se define efetivamente com esse abandono afetivo. Não é só uma ausência física, é uma ausência moral, uma ausência do cuidado, uma ausência da responsabilidade como pai e como mãe. Sim, é uma situação que gera uma cicatriz incalculável na vida de uma criança, de uma adolescente e gera impactos ao longo de todo o seu desenvolvimento e do seu crescimento. Estudos psicossociais têm constatado que as crianças que sofreram qualquer tipo de abandono afetivo durante a fase de criança ou de adolescente, isso gera impacto ao longo de toda a vida daquela pessoa. Ou ela se torna totalmente o oposto por ter passado aquilo, ela não quer que qualquer filho seu passe, ou ela também passa a gerar uma atitude de abandono em relação aos futuros filhos que ela possa vir a ter. Toda criança, para um desenvolvimento saudável, ela precisa de uma educação, de um ambiente acolhedor, se sentir amada, se sentir querida e desejada. E o abandono afetivo vai exatamente contra tudo isso, pois ele propicia nessa criança traumas incalculáveis, gera uma cicatriz e aquela esperança e expectativa da criança, daquele pai que nunca veio, que nunca chegou, que nunca se fez presente. Por isso, atualmente a legislação permite o reconhecimento da paternidade socioafetiva, ou seja, não precisa qualquer laço biológico, é necessário apenas a consideração do afeto, do carinho e do amor. E sim, esse pai ou essa mãe que concede tudo isso pode ser reconhecida como pai ou mãe socioafetivo. Essa evolução no entendimento da jurisprudência realça que toda criança, sim, deve ser protegida e deve ter seus direitos assegurados de uma paternidade responsável, acolhida com amor, carinho e muito desejo, muita responsabilidade, muito cuidado. Então, é um avanço na jurisprudência e nada mais justo atualmente os pais que não concederem tudo isso de que uma criança precisa, eles precisam sim ser responsabilizados judicialmente. Inclusive, cabe indenização por dano moral aos pais que não concedem esse afeto de que as crianças tanto precisam. Agora eu vou responder algumas perguntas frequentes. O que efetivamente é considerado esse abandono efetivo? É um pai ou uma mãe que na prática não quer saber do seu filho, não tem envolvimento, muitas vezes não tem contato físico, não quer saber se ele está bem, se ele não está, não dá aquele suporte emocional, aquele carinho e amor necessário àqueles filhos.
Isso é considerado abandono efetivo e essa pessoa pode ser responsabilizada civilmente a pagar uma indenização àquela pessoa que foi abandonada, aquele filho ou filha que foi abandonada. Não se trata apenas de estar presente fisicamente, mas sim de participar ativamente da vida daquele filho. Atualmente, com a estipulação da guarda compartilhada, a gente sabe que ambos, pai e mãe, tem responsabilidade de tomar decisões em relação àquele filho e se fazer presente ativamente nas decisões e na vida daquela criança. Então, se você não toma essa atitude, não efetivamente está a par da vida do seu filho, saiba que sim, isso pode ser considerado abandono afetivo dentro das relações familiares. É possível buscar reparação legal por esse abandono? Sim, como já dito. Você procura um advogado especialista e pode-se entrar com um pedido de indenização por danos morais por esse abandono efetivo e por todo o dano que ele pode ter gerado na sua vida, na sua fase de criança e na sua adolescência. E como provar em um tribunal esse abandono efetivo? Você tem que entrar com um processo judicial e no tribunal você vai se utilizar, sobretudo, das testemunhas. A prova desse abandono, a prova dessa ausência moral, dessa ausência de cuidado tem que ser provado, sobretudo, por testemunhas que vão ajudar a comprovar aquele juiz efetivamente todo o trauma que foi causado por aquele pai que abandonou afetivamente seu filho. E será que esse abandono afetivo ocorre apenas em relação a pais biológicos? Não, de maneira alguma. Todo e qualquer parente que for essencial na vida daquela criança, que conviva com aquela criança e que tenha uma ingerência na vida dela, que seja uma pessoa altamente ligada a ela, seja um avô, seja um tio, seja uma tia, se ela causar abandono afetivo, ela também pode ser responsabilizada. Então, nesse caso, não são apenas os pais biológicos, inclusive pais que são reconhecidos como socioafetivos, se num determinado momento da vida abandonarem seus filhos, o que infelizmente é muito comum, a mãe daquela criança casou com ele reconheceu aquele filho como socioafetivo, mas depois eles desfizeram aquele casamento ou aquela união estável. E depois disso é como se aquele pai esquecesse que teve um filho socioafetivo reconhecido. E ocorre exatamente isso, abandona afetivamente aquela criança, mas esquece que isso pode gerar sim uma responsabilização civil por abandono afetivo. E se existe algum prazo para você reivindicar esse abandono afetivo? Sim, existem prazos legais, mas precisa se verificar e se consultar um advogado especialista para, no caso concreto, se verificar quanto tempo você tem para reivindicar os seus direitos, evitando que ocorra a prescrição desse direito. Bem, como advogada, eu digo a vocês, eu já testemunhei um processo, é extremamente doloroso, uma pessoa que se sentiu prejudicada e abandonada afetivamente. Quando ela completou 18 anos, que é quando começa o marco prescricional, ela resolveu ir à justiça e reivindicar essa indenização por dano moral de um pai que não deu o afeto e todo o carinho de que ela precisava. E eu digo a vocês, é uma situação muito triste e dolorosa. Então você que está aí, não deixe de acolher, de estar junto ao seu filho, de acompanhar ativamente das decisões e do crescimento dele, pois isso vai ser fundamental para ele no futuro, para que ele se torne um adulto cada vez melhor, com responsabilidade e sempre respeitando e amando o próximo e assim mesmo se sentindo amado e desejado como toda pessoa deve se sentir, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo delicado, é um tema delicado, mas que precisa ser abordado e precisa ser dito. E não esquece, por favor, de curtir e compartilhar para mais conteúdos como esse.